Graça e paz, amado e amada de Deus. Esse é o encontro com a Palavra de Deus em família. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento em que vamos ler a Tua Palavra e meditar nela. Paizinho, que o Teu Santo Espírito esteja conosco e nos edifique, Pai. Que a Tua Palavra seja compreendida mais do que do ponto de vista intelectual, mas muito mais revelada no nosso coração, Senhor. Senhor, ilumina os olhos do nosso coração para que possamos ver a Tua Palavra, compreendê-la e entender quão grande é o Teu amor, a Tua bondade e misericórdia. Senhor, abençoa cada um desses amados que aqui está. Que essa palavra germine no coração de cada um e produza muitos frutos para a eternidade, Pai, porque sabemos que esta é a Tua vontade. Que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e sejamos salvos por Tua graça. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos na última parte desse estudo, desse devocional, que nós estamos chamando de as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Nós vimos que essa palavra Jesus começou a conversar com seus apóstolos na última ceia, na comemoração da Páscoa, um dia antes da sua crucificação. Então ele conversou no cenáculo, depois ele saiu, depois de ter cantado louvores, e continuou conversando com seus apóstolos e discípulos. E no capítulo 16 nós vimos ali que Jesus ainda fala um pouco mais sobre a obra do Espírito Santo, que ele fala que os seus apóstolos, os seus discípulos ficariam tristes e o mundo se alegraria, mas depois eles ficariam felizes. E a felicidade que eles teriam, ninguém poderia tirar deles. Jesus estava se referindo à sua ressurreição e novamente aparição aos seus apóstolos. Depois de ressuscitado, Jesus ainda ficou com eles por mais 40 dias. E aqui no capítulo 17, amados, Jesus então terminando essas últimas palavras, na verdade ele dirige essas palavras a Deus, Pai, ao Senhor, o que mostra que Jesus é o Deus Filho e existe Deus Pai. Muito embora algumas seitas digam que só existe um Deus e que Jesus foi apenas um ser criado, perfeito, porque foi gerado pelo Espírito Santo, mas não. A palavra é muito clara ao afirmar que Jesus estava com Deus desde o princípio e todas as coisas foram feitas através dele. Está lá no capítulo 1 do Evangelho de João. Muito interessante que também em Gênesis, logo no primeiro versículo, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. A palavra utilizada para Deus é Elohim. Elohim é a forma plural da palavra Deus. Então é como se ele estivesse dizendo deuses. Mas se fosse deuses, o verbo não seria criou, mas criamos ou criaram. Mas o verbo é criou. Então, muito embora Deus seja uma pluralidade, ele é uma unidade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus disse que voltaria ao Pai e pediria ao Pai que enviasse o Espírito Santo, um Consolador semelhante a Ele. Também em Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E quando Deus cria o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, mais uma vez, Deus falando ali, como se fosse mais de um. E é um mistério que um dia nós saberemos quando estivermos na glória. Mas que é difícil hoje para nossa mente humana compreender. Mas então aqui Jesus está orando ao Pai por seus apóstolos e discípulos. E nós veremos aqui que ele também ora por nós.
porque ele vai orar por aqueles que crerem nele a partir da palavra que os apóstolos dissessem. E eles fizeram isso, e toda essa história do início da igreja de Jesus está registrada em Atos dos Apóstolos e também compreendido nas cartas que foram escritas. Amém? Vamos ler juntos? Evangelho de João, capítulo 17, diz assim: Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amados, vamos pensar um pouquinho sobre esse texto. Jesus então olha para os céus e começa a orar a Deus. Amados, imagina Jesus e você ali do lado de Jesus, depois de ter ouvido tudo que ele veio falando nas suas últimas palavras, depois de ter caminhado com ele, desde o primeiro sermão da montanha que está lá, e nós também já fizemos um devocional, da Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, e agora Jesus estava olhando para o céu e orando por nós, por eles e por nós. Então prestem atenção nessa oração, amados. Jesus está dizendo, olha, chegou a hora, glorifica agora, Pai, o teu Filho, para que o teu Filho também te glorifique. E como Jesus glorificou o Pai, cumprindo tudo aquilo que o Pai ordenou a ele, e cumprindo toda a lei, como Jesus disse que cumpriria, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no Sermão da Montanha, que ele veio para cumprir a lei e não para revogá-la. Amados, então, Jesus estava glorificando a Deus, cumprindo o que ele recebeu de ordem do Pai. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ou seja, Deus deu a Jesus autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna. Então Deus entregou a Jesus esse poder de dar a vida eterna a todos, né? E a vida eterna é esta. Então preste atenção, amados. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Amados, a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus. E quem conheceu Jesus, conheceu o Pai, como nós vimos aqui Jesus falando. Há tanto tempo eu estou com você, Felipe, como você não me conhece? Como diz, mostra-nos o Pai. Ou seja, o Pai e o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, dividido em 3 pessoas, que têm uma obra diferente a ser feita, mas é um só em essência, em atributos. Os 3 são eternos, são de eternidade a eternidade. Estavam desde antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas. Conheçam a Deus e a Jesus, a quem enviaste. E ele continua no versículo 4. Aliás, amados, vale a pena a gente ler o que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículos 18 a 20, quando Jesus, já ressuscitado, né? Então agora nós vamos projetar aí 41 dias adiante, foi antes de Jesus subir aos céus. Então Jesus está dizendo assim, olha, aproximando-se Jesus dos seus discípulos, disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus disse isso antes da crucificação e agora, já num corpo glorificado, depois de ressuscitado. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Amados, então Jesus não só recebeu toda a autoridade
como também nos deu parte desta autoridade. E nos deu essa autoridade dele para quê? Para que nós façamos discípulos de todas as nações para ele, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam como são três pessoas, senão Jesus não precisaria dizer batize em nome do Pai ou batize em nome do Filho. Não, mas batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que se arrependerem e que quiserem me seguir, por isso serão discípulos, né? Então esses que se tornaram discípulos, porque me receberam como Senhor e Salvador de suas vidas, que sejam então batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então, a partir daí, ensine-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então veja que nós recebemos uma missão do Senhor Jesus, a partir do momento em que o aceitamos como Senhor e Salvador. Nós precisamos fazer discípulos, ensinando as pessoas a guardar os seus mandamentos, as suas ordens, as suas instruções, e então batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas olha que bacana, Jesus ainda diz, eis que estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Ele não só nos deu a sua autoridade, mas Ele mesmo estará conosco todos os dias para nos ajudar a cumprir essa missão que Ele nos delegou. Maravilhoso isso. Continuando aqui, amados. Verso 4. Eu te glorifiquei na terra. Jesus continua orando. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste deste mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Amados, olha que maravilhoso. As pessoas que eram tementes ao Senhor, eram tementes a Deus. Deus deu ao Senhor Jesus Cristo, confiou-as ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele pudesse dar vida eterna a elas. E aí então Jesus diz que eles eram teus e os deste a Ele, né? E eles têm guardado a tua palavra. Você tem guardado a palavra do Senhor, amado e amada? Você tem lido? Você tem feito uma autorreflexão? Porque é isso que a gente faz quando começa a ler as Escrituras. A gente começa a perceber os erros. E aí então a gente vai corrigindo esses erros, por amor e por respeito ao Senhor. Amados, aí continua, verso 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Amados, vejam que aqueles que receberam verdadeiramente a palavra de Jesus reconhecem que Jesus veio de Deus e são de Deus e são de Jesus, por isso recebem a vida eterna. Verso 9. É por eles que eu peço. Jesus orando ao Pai, é por estes, Pai, que eu peço. É por estes que me deste. É por estes que me aceitaram como Senhor e Salvador e têm guardado a tua palavra. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha que oração linda que Jesus faz ao Pai. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Pai, eles são teus e são meus, e neles eu sou glorificado. Por quê? Porque eles vão viver de uma forma que eu ensinei, para que eu seja glorificado neles. Amados, a nossa vida, ela tem que glorificar o nome do Senhor, o nome do Senhor Jesus e de Deus Pai, porque é um único Deus. E Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar, que é Deus,
e que está conosco e está em nós. Como nós vimos já nessas últimas palavras de Jesus. Verso 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Amados, olha que coisa maravilhosa. Eu já não estou no mundo, ou seja, eu estou saindo do mundo, mas eles continuam aqui. Mas eu vou para junto de ti, Pai, e eles vão ficar aqui sem mim. Guarda-os então, Senhor, no teu nome que me deste. Pai, veja, Jesus está dizendo, guarda-os no teu nome que me deste. Ou seja, Deus deu um nome a Jesus, um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isto está em Filipenses, capítulo 2. Amados, vejam só que lá em Mateus, no capítulo 1, versículo 21 a 23, Deus envia o anjo Gabriel para falar com José, porque Maria estava grávida do Espírito Santo e José, sabendo daquilo, mas sendo um homem justo, resolveu abandoná-la em silêncio. Então o anjo Gabriel vai à noite em sonho e fala com José. E ele diz assim, ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Isso é uma profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Mas o interessante é que nós vermos que Deus deu o nome a Jesus. Foi ordem de Deus. Por isso que Jesus vai dizer aqui, guarda-os no teu nome que me deste. Foi o Senhor que me deu o nome de Jesus. Não foi José e não foi Maria, foi o próprio Deus. Continuando, amados, versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Amados, percebe que Jesus continua, guarda-os no teu nome que me deste, e eu os protegi e nenhum deles se perdeu. Então Jesus, enquanto andava aqui na terra com os seus discípulos e apóstolos, ele mesmo os protegia. Mas agora ele estava voltando para Deus. Por isso ele ora ao Senhor, Pai, protege-os no teu nome que me deste, protege-os no nome de Jesus, porque eu não estarei mais aqui com eles. E este mundo, amados, é um mundo caído, é um mundo cheio de pecado, e por conta do pecado existe todo o mal que nós vemos todos os dias. E muitas pessoas questionam por que Deus permite isso. Acontece que Jesus, até contando uma parábola, ele responde essa pergunta. Quando os trabalhadores perguntam para o dono da fazenda, né, ele estava se referindo ao joio e o trigo, né? Então que os trabalhadores jogaram boas sementes nos campos, só que o inimigo foi lá e plantou o joio, e o joio cresceu com o trigo. Então os trabalhadores perguntaram para o Senhor, o Senhor quer que eu vá lá, que a gente vá lá e retire todo o joio? E o Senhor diz assim para eles, não façam isso para que vocês não arranquem o trigo juntamente com o joio. Espere para que todos estejam maduros e aí então separem o trigo e ponham no meu celeiro, e peguem o joio e coloquem feixes e queime-os. Então existe um tempo em que o joio será separado do trigo e será queimado, mas o trigo será recolhido no celeiro do Senhor, no seu reino. Amém? Continuando aqui, verso 13. Mas agora vou para junto de ti,
e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Amados, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida de Deus, do Cordeiro. E nós não pertencemos mais a este mundo, muito embora estejamos no mundo, mas nós agora somos cidadãos dos céus. Então, por nós termos confessado Jesus como nosso Senhor e Salvador e demonstrado isso pelo batismo, que representa o sepultamento do velho homem e o nascimento do novo homem, regenerado, nascido de novo, não mais pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus. Recebemos o poder de nos tornar filhos dele. Então agora nós temos uma nova constituição celestial, que é a palavra de Deus. Ela sobrepõe qualquer lei humana. Então, amados, veja que nós agora pertencemos ao reino de Deus, mas aqui na terra, porque existe uma obra a ser feita, cumprida. Deus quer que nós levemos o Evangelho para que muitos sejam salvos, chegam ao pleno conhecimento da verdade, e a palavra de Deus é verdade, como Jesus disse. Continuando, amados, verso 14, aliás, verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então Jesus estava orando a Deus, olha, não tire eles do mundo, nós precisamos dos nossos filhos no mundo. Só os guarde do mal, os proteja do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amados, nós só podemos nos santificar diante de Deus pela palavra de Deus. Mas não é lendo a palavra, não é colocando a palavra sobre a cabeça. Isso não tem poder nenhum. É lendo, meditando nela dia e noite e procurando cumprir o que Deus espera de nós, para que de fato nós possamos ser filhos dele. Amados, é importante que você entenda isso. Jesus está dizendo aqui no verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Da mesma forma que o Senhor me enviou, Paizinho, para estar aqui e para trazer as pessoas ao arrependimento, reconciliá-las com o Senhor mesmo, agora eu também os envio, porque eu volto para ti, mas eles ficarão na terra. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Amados, lembra que no final do Sermão da Montanha, o evangelista Mateus relata o seguinte, que logo depois de Jesus proferir estas palavras, ou seja, depois de ele ter falado o sermão, as pessoas, as multidões estavam maravilhadas, porque ele não falava como os escribas, mas como alguém que tinha autoridade. Por que ele tinha autoridade? Porque aquilo que ele ensinava é o que ele era, é o que ele fazia. Então Jesus está dizendo aqui no verso 19, e a favor deles eu me santifico, ou seja, a favor desses meus discípulos, de nós, ele se santificou, ou seja, ele cumpriu a palavra do Pai. Para que nós também sejamos santificados na verdade. Amados, nós precisamos ser santificados na verdade. E por isso Jesus deu o exemplo. E nós precisamos agora também dar o exemplo. Muito embora sejamos falhos e pecadores, mas devemos nos esforçar dia a dia para fazer o nosso melhor, para que outras vidas sejam alcançadas. Amados, se nós dissermos que somos cristãos e dermos um mau testemunho, gritarmos, fizermos fofocas, sonegarmos impostos,
mentirmos ou ofendermos as pessoas ou qualquer coisa que Jesus pediu para que não fizéssemos, qual é o risco? Dessas pessoas olharem e falar, isso é ser cristão? Se isso é ser cristão, eu não quero Jesus Cristo para mim. E aí então, amados, nós estamos condenando essa pessoa porque estamos afastando ela de Deus. E ela está caminhando para a perdição. E Deus cobrará de nós essa vida. Nós não podemos fazer um desserviço para Deus. Precisamos trabalhar a favor. Amém? Verso 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falaram, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amados, olha só, não peço apenas por estes apóstolos, Jesus estava orando a Deus por eles, né? Mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Amados, se você leu o Novo Testamento e creu que Jesus é Deus, o Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu por nós, pagou por nossos pecados, ressuscitou e hoje intercede por nós à direita do Pai. Se você crê nisso, amados, você também foi alcançado por essa oração de Jesus. Por quê? Porque nós cremos a partir da palavra dos seus apóstolos, que é essa palavra maravilhosa do Novo Testamento, da nova aliança. Verso 22, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amados, Jesus aqui está orando para que nós estejamos com Ele, com o Pai e com os irmãos em unidade. O que é essa unidade? É nós estarmos juntos, unidos na mesma fé, na doutrina sã, a pura doutrina, não a inventada pelas religiões, pelos homens, pelos seres humanos, mas aquela que foi falada por Deus em todo o Antigo Testamento, confirmada por Jesus Cristo nos Evangelhos e reconfirmada por todos os seus apóstolos em Atos e em todas as cartas. Amados, é aqui, é nessa verdade que nós somos santificados. É esta a que nós devemos, é este o caminho que nós devemos seguir. Que Deus, o Espírito Santo, haja no teu coração, na tua mente, você entenda isso, fique quebrantado e comece a buscar a Deus verdadeiramente como nunca fez antes. Em nome de Jesus eu oro por você também, assim como Jesus aqui está orando. E essa oração é eterna, amados. Está aqui registrada para que nós entendamos qual é a vontade do Pai. Continuando. Pai, verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A vontade de Jesus é que nós estejamos lá no reino, um dia, contemplando a glória dele, junto com o Senhor para sempre. 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. E assim, amados, Jesus encerra a oração feita ao Pai por nós. E poucos minutos depois ele é preso.
esbofeteado, humilhado, cuspido, dão murros nele, açoitam, colocam-lhe uma coroa de espinhos e ainda batem na cabeça para que essa coroa, para que os espinhos entrassem. E aí então preferem um ladrão, assassino, a ele. Barrabás é libertado e ele é condenado por orgulho, por vaidade, por medo de perder a pompa dos fariseus, dos sacerdotes, os sumos sacerdotes. Ele é condenado então à crucificação. Já era uma obra planejada por Deus, é verdade, mas é importante entendermos que essas pessoas fizeram isso e condenaram o Senhor, o Deus Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele. Todas elas. Céus e terra, animais, vegetais, peixes, aves, seres humanos. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Então, amado, que você receba esse poder, que o Espírito Santo revele Jesus Cristo no teu coração e que você o alcance, ele te alcance e você receba a vida eterna. Amém? Vamos orar? Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por teu amor, por teu poder infinito. Obrigado, Pai, por quem tu és. Nós somos pequenos, falhos, não merecemos a tua graça, mas é graça. O Senhor nos amou, Pai, e o Senhor tem nos escolhido e tem nos chamado para continuar a tua obra até o dia que o Senhor voltar e não haverá mais tempo de arrependimento. Nesse momento, os mortos no Senhor ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos, com fé em Cristo Jesus, serão arrebatados e todos nos encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Pai, glória ao teu nome e ao Cordeiro. Em nome de Jesus te agradecemos por tudo. Amém. Amados, para encerrar, orando, eu lembrei aqui de uma passagem de Apocalipse, capítulo 5, versículos de 11 a 13, que diz assim. Aqui é João tendo uma visão, do reino de Deus, e ali o que havia acontecido é que João tinha chorado muito porque ninguém havia sido achado em nenhum momento da história. Nem José, nem Maria, nem Pedro, nem Paulo, nem Moisés, nem Davi, nem Josué, nem ninguém em toda a história foi achado digno de abrir o livro e tirar os selos. Mas João chorava. Então o ancião fala para ele: não chore, João, porque o leão da tribo de Judá, que foi morto, mas ressuscitou, ele venceu para abrir o livro. Então há toda uma alegria envolvida nisso, porque Jesus venceu o mundo, venceu a morte, venceu o pecado e se achou digno de abrir o livro, né? E ali nos versos 11, 12 e 13 diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, todos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi
que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amados, essa é a visão que nós vamos ter lá no futuro. Todos os personagens, todos os seres humanos que morreram com fé em Deus, com fé em Jesus Cristo, todos estaremos na presença dele e daremos honra ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo provavelmente estará conosco. Mas aqui a gente vê claramente a honra e a glória, o louvor sejam dados àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Não existe mais nada. É eles e nós, todos nós, que estaremos ressuscitados ou arrebatados na presença de Deus. Medite nessa palavra, amados, nessa semana, e até o nosso próximo encontro, se o Senhor permitir, na próxima segunda-feira. Fiquem com Deus, amo vocês.